Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez, mestre querido, aqui nos encontramos solicitando o auxílio do alto, dos trabalhadores desta casa na espiritualidade, para que a nossa irmã possa, ao longo dessa palestra, nos trazer as informações e os ensinamentos que tanto necessitamos para que possamos dar continuidade à nossa evolução. Agradecemos a oportunidade mais uma vez, mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde a todos. Cá estamos nós, né? Cumprindo a nossa tarefa aqui, mas o cumprimento principal é quando a gente começa a botar em prática, né? Aí que realmente é importante o conhecimento da doutrina espírita. Nós estamos falando sobre o materialismo, fechando essa parte aqui de alma, né? De conhecimento sobre a questão da alma. Hoje em dia, o materialismo está tão pouco falado. As pessoas, às vezes, elas não se dizem crentes em Deus, no Deus religioso. Mas a gente não ouve mais muita gente falar, eu sou materialista. Ouve menos. Eu já ouvi muito mais isso do que ouço hoje em dia. Até porque os estudos científicos vão desfazendo essa ideia de materialismo. Kardec, inclusive, faz essa pergunta aqui, se não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Isso aqui foi escrito em 1857. Então, naquela época, sim. Né? Quanto mais eles estudavam, mais eles se afastavam de espiritualidade, de espírito. A obra de Kardec chegou numa época em que o pensamento era positivista, muito chegado ao materialismo, né? Então, isso aí realmente foi questionado por Kardec naquela época. Hoje, Kardec talvez não questionasse mais isso por causa das descobertas que a gente tem na ciência. Depois, Abel, você procura ali para mim na Gênesis, Eterna Sucessão dos Mundos, que é outra coisa também que vem reforçar isso aí, que era da época lá de Kardec mesmo, né? Então, eles dizem assim, os espíritos respondem, não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Não é verdade, eles falam, né? É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que os valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre entre eles, mostrar-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Então a gente fica imaginando, é logo no início dele, da Gênese, a gente fica imaginando um Einstein, né, um Isaac Newton, imaginar-se terminar, desaparecer, com toda aquela inteligência, com todo aquele conhecimento científico, né? Agora o Stephen Hawking, que até ele não se declara materialista, ele se declara ateu. Ele não acredita em Deus, mas eu tenho a impressão que não é uma declaração de materialista, não. Agora, realmente, para esses físicos, para esses cientistas, acreditar nesse Deus religioso que as religiões pregam, eu acho complicado também.
Porque tem hora que até eu fico assim, meio boquiaberta, escutando certas coisas de Deus, de outras filosofias. Né? Então até eu fico assim meio assustada com coisas que eu ouço. Você imagina uma inteligência dessa, né? Ou escutar essas coisas e abraçar, mas não vai mesmo. Então eles não acreditam nesse Deus. Inclusive, nós chegamos a falar semana passada, eu acho que eu vou querer a bênção. A bênção vazio. A gente chegou a falar na semana passada daquela descoberta daqueles físicos que eu já trouxe aqui, a reportagem toda, já li um bom pedaço dela. Aqueles físicos que chegaram à conclusão que o universo não só foi planejado, como ele é mantido. Então, através dos estudos, das descobertas, dos cálculos precisos, tanto para o maior quanto para o menor, tipo macrocosmo e microcosmo, eles encontraram os mesmíssimos números, sendo que negativo e positivo. Então, eles chegaram à conclusão que realmente tem que ter uma inteligência suprema. Tem que ter. E foram esses estudos que levaram a isso. E outro também, que é o mais recente de todos, teve um que eu quis achar a reportagem para reler, que eu não posso falar sem reler, porque já tem muito tempo e eu não posso falar bobagem aqui, né? Então, mas foi uma do Stephen Hawking. Ele se retratou na ciência com a questão do buraco negro. Porque ele tinha dito, só em resumo, mas quando eu achar essa reportagem, vou ler e vou trazer isso direitinho para explicar. Ele tinha dito que quando a matéria, que nada escapava ao buraco negro, nem a luz, então quando a matéria era devolvida para o universo, ela era devolvida de uma forma, assim, de energia dispersa. Depois, as próprias teorias dele, os próprios estudos dele, mostraram que ele estava equivocado. Ele, então, se retratou diante da ciência, que não é bem assim. Cai sim, tudo cai lá. Que cair no buraco negro vai ser devolvido em forma de energia, mas não perde a identidade. Não é uma energia dispersa no universo, é uma energia que carrega identidade. Aí aparece assim uns desenzinhos caindo no buraco negro e sendo devolvidos para o universo. Então, objetos, que eles fizeram um desenho, né? Tipo objetos, cadeira, um relógio, caindo ali. Aí, quando aquilo é retornado para o universo em forma de energia, aparecem assim caricaturas daqueles objetos entregues ao universo normalmente. É uma figura interessante, mas eu não posso falar mais a respeito porque eu não entendo disso. Eu tenho que primeiro dar uma lida e estudar para poder passar aqui. Mas é outra prova de que existe muita coisa além do que a gente imagina. Aí, com todas essas descobertas, e mais aquela que a gente já conhece desde que a gente começou a estudar nas primeiras séries, né? Que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Toda criança sabe essa frase. Então, se nós queimarmos esse papel aqui, como papel ele vai deixar de existir como papel, como está aqui. Mas ele não vai ser destruído. Ele vai ser transformado em gases que vão se reintegrar à natureza. Então, destruído não vai ser transformado. Então, se nada se perde, tudo se transforma, por que nós, que somos a parte mais importante da criação, vamos ser destruídos? Porque o materialismo prega isso. A destruição total, o desaparecimento do ser. Então, se nada nesse universo, nem o que cai no buraco negro, não é destruído, porque nós, como inteligência, feitos à imagem e semelhança do Criador, nós vamos desaparecer. Não tem a menor chance disso. Não precisa ser acadêmico, universitário, estudiosista, para entender que se nenhuma folha se perde, se destrói, porque que nós vamos ser destruídos. Aí vem a questão da inteligência suprema, não é?
da inteligência maior, que tudo olha, que de tudo cuida, que fez um universo perfeito, com leis perfeitas, para que o próprio universo se mantenha sob a sua observação. Se ele fez tudo perfeito, como ele faria, como ele teria algum erro desse ser mais importante da criação? Ele ia errar justamente na gente, no espírito, né? Ele ia fazer o espírito, o materialismo ia acabar com o ser mais importante da criação dele. Ah, mas por que mais importante? Nós somos os únicos que temos inteligência e raciocínio sem limite. Não tem nenhum outro na natureza que possa fazer essas considerações que eu estou fazendo aqui. Qualquer um aqui pode, mas nenhum ser de outro reino pode, não faria. Só nós, os humanos. Nós sim, nós podemos fazer considerações a respeito do universo. Nós somos os únicos seres que sabemos que vamos perder a vida material. Quer dizer, que temos consciência da morte. Nós somos os únicos que temos consciência da morte. Nenhum outro ser tem. Né? Os animais não têm essa consciência, eles percebem que algo não está bom. Inclusive é do instinto de algumas raças, de algumas espécies, se afastarem da casa quando pressentem que tem alguma coisa que não está certa e que eles vão chegar ao fim, vão terminar. Mas eles não têm consciência disso aí, eles não têm esse conhecimento. Nós somos os únicos que temos. Ora, se somos os únicos na criação capazes de fazer considerações sobre Deus e o universo, somos os mais importantes. Embora, na condição evolutiva que nos encontramos, nem merecemos esse título aí de mais importante, não. Que a gente está destruindo tudo. A gente está destruindo. Isso me leva a pensar e a imaginar o que está lá no início do Velho Testamento, quando está escrito isso lá, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Eu achei tanta graça quando eu li isso, porque eu falei, mas como que Deus pode? Será que ele não sabia que essas criaturas que ele botou aí no mundo e que deu livre-arbítrio para elas, ia ser um problema sério? Claro que ele sabia, então ele não ia se arrepender, porque quando ele dotou cada criatura dessa que ele fez de livre-arbítrio, ele sabia do monte de besteira que a gente ia fazer. Sabia. Então, claro que ele não ia se arrepender, mas está escrito lá. Eu não sei bem o capítulo, mas está. Se vocês procurarem logo no início, está escrito isso lá. Foi quando ele resolveu chamar Noé, pedir a Noé para juntar a sua família e botar um casal de bichos lá dentro, para depois, que ele ia acabar com a raça. Ele ia acabar com a raça que ele criou, porque ele disse que viu muita maldade nessa raça, ele ia acabar com ela. Foi por causa disso que tem a história de Noé. Que aí Noé era um bom homem, a família era uma família boa, e que eles poderiam ficar. Então, queria acabar com a raça e depois todo o mundo seria povoado por conta daqueles animais todos que ele levou para lá, e a família de Noé, que daria origem a uma nova humanidade ali. Então, é muito engraçado isso, porque escreverem lá, por isso que a gente fala, gente, não pode acreditar assim ao pé da letra, não dá para ler ao pé da letra, ela é simbólica, ela é alegórica. Falar que Deus se arrependeu, como é que escreveram isso lá? Claro que ele não se arrependeu, ele não seria Deus se tivesse se arrependido. Então, são coisas que dependem da lógica, não é nem de um ensinamento, é de pensar a respeito disso aí, né? Então, claro que não foi. Então, nós não estamos lá com essa bola toda de sermos chamados aí os mais importantes, mas somos. A verdade é que somos os mais importantes da criação. E a mais recente descoberta que está aproximando a ciência do espírito, eu já até falei aqui quando falamos sobre perispírito. E domingo, quando estávamos focalizando a questão da saúde da doença e do doente, né, que a visão espírita de doença e doente,
Ela é diferente da visão material, né? Na visão espírita, o doente vem primeiro que a doença. É ele que adoece por causa das inferioridades e atrai as doenças. E o mundo não pensa dessa maneira, né? O mundo pensa que a doença que coloca as pessoas doentes, e é o contrário na visão espírita. Mas a última descoberta, a gente falou aqui quando falou em perispírito e também falamos quando falamos domingo aqui nessa questão das doenças. A mais importante descoberta que dentro da ciência para a máquina humana, para a organização humana, a questão do genoma, eles fecharam o número de genes. Né? Eles fecharam o número de genes. Isso aí foi uma surpresa enorme. Eu até tenho aqui os números direitinhos, porque é bom a gente... Porque como eu não entendo disso, eu tenho que procurar quem entende, né? Então, quem falou isso aqui foi o doutor Décio Lindioli, parece o sobrenome dele, que é uma pessoa que está pesquisando muito a respeito dessa questão. Ele é doutor Décio Landoli Júnior e outros mais, né? E outros mais. Ele, como médico, ele deu esses dados aqui, eu achei interessantíssimo, e ele falou mesmo. Eles chegaram à conclusão que existe algo além da matéria, quando fecharam os genes humanos em 25 mil. Porque eles achavam que ia ter mais de mil genes, por causa da complexidade do nosso corpo, né? O que há de mais sofisticado, né? O que há de mais completo, a máquina humana, o cérebro. Um cérebro trabalhando, um cérebro funcionando através das máquinas de ponta, né? De ressonância, em várias dimensões. Olha, é maravilhoso realmente, né? A área das emoções, do controle motor, é uma máquina perfeita, não tem onde botar defeito ali, né? Nós é que estragamos a máquina todinha quando a gente usa mal o livre-arbítrio e começa com todos os excessos, né? E também até escassez de algumas coisas. Aí a gente dá trabalho, a gente estraga essa máquina maravilhosa. Agora, uma complexidade dessa, uma organização perfeita dessa com 25 mil genes, eles não conseguiram explicar isso. Eles chegaram a contar 40, depois contaram 30 e poucos. A última contagem fechou em 25 mil. Aí, lembra que a gente falou sobre isso aqui? Um parasita intestinal tem 19 mil. Um parasita intestinal tem 19 mil genes. Nós temos 25 mil. E o pé de milho? Pé de milho tem 30 mil. 30 mil. Mais que nós. E um chimpanzé, a diferença do número de genes do chimpanzé para nós é de menos de 1%. Aí pronto, deu um nó na ciência. Como é que pode? Um pé de milho, um parasita intestinal, né? O pé de milho mais que nós, o parasita com 19 mil. Isso deu um nó na ciência. Como é que pode? Como fazer, né? Como que esses 25 mil genes podem responder por toda a complexidade orgânica? Porque a ideia da ciência é o seguinte, diz que o estudo dos genes está aproximando a ciência do espírito por causa da quantidade de genes ser tão pouquinha perto de outros, e já que sempre foi colocado, sempre se acreditou no meio científico que o determinismo genético, que é uma doutrina científica que diz que o ser vivo é determinado pelos seus genes, é o que impera na ciência. Agora não pode mais. Não pode mais imperar isso, né? O determinismo genético, essa quantidade pequena de genes na complexidade humana. Então, chegaram, são palavras dele, eu copiei isso da entrevista dele, chegaram à conclusão que existe algo por trás disso, determinando esta complexidade, manipulando esses genes para que eles trabalhem de maneira mais eficiente, ativando ou suprimindo, o que não acontece com os parasitas intestinais e muito menos com o pé de milho, que não tem inteligência ali.
Então, da mesma forma que a gente tem uma diferença tão pequena, né, para o chimpanzé, nós temos o dobro, nós fazemos o dobro de conexões neurotransmissoras do que eles fazem. Nós produzimos o dobro de proteína do que eles produzem, apesar de ter uma genética com um número muito parecido. Então, a ciência está próxima do espírito, porque tem que ter algo além para poder manipular esses genes, uma inteligência, algo com uma força incrível, para poder fazer a manipulação desses genes, ativar e desativar os genes dessa ou daquela doença, e assim vai. Então, isso aí foi a última, né? E com certeza outras virão para dar um basta na dúvida se existe espírito ou não. As provas circunstanciais são muito grandes, né? As provas circunstanciais estão aí, mas não são científicas, porque para provar espírito não é matéria. Prova científica tem que ter matéria para provar. E como eles não têm matéria, fica difícil provar e ser dado como prova científica. Mas as evidências são tão grandes, inclusive outras experiências que já foram feitas com aquelas experiências de quase morte. Não é? E a Discovery mostrou uma época, uma das experiências muito interessantes, passadas dentro, né, dos hospitais. E uma foi a que chamou mais atenção, porque o paciente morreu, clinicamente morreu. Ele estava ligado a todos os aparelhos, não tinha nenhuma atividade cerebral, nenhuma. Os aparelhos estavam zerados, não tinha. Inclusive, para a equipe médica, ele estava morto, né? Estava morto. Mas alguém ali viu alguma atividade, não nos aparelhos, mas no corpo, alguma coisa que chamou a atenção da equipe. A equipe começou aquele processo de ressuscitação, começou o processo. E aí começaram alguns sinais a aparecerem, mas o paciente ficou muito tempo. E quando ele retornou, quando eles conseguiram fazer a ressuscitação do paciente, conversando com esse paciente depois, o paciente narrou tudo que aconteceu naquela sala ali onde ele se encontrava, para a equipe médica, morto, né? Para a equipe médica ele estava morto. Ele contou exatamente tudo, ele estava plenamente consciente, assistindo tudo que se passou ali. Ele disse que estava no alto, que estava no teto. Inclusive, ele disse sobre uma mancha que tinha na cabeça do médico, o chefe da equipe. Ele disse que viu uma marca, e esse médico depois mostrou, ele tem uma marca de nascença, uma marca escura na careca. Ele é careca. Então ele disse que viu isso, porque na hora que o paciente estava lá, que eles estavam dando como morto, que eles estavam vestindo, um deles, como que quer sair da sala, arrancar aquela roupa toda, porque perdeu o paciente, né? O médico fica muito triste com essa situação. Ele pegou, arrancou aquilo ali, ele falou, eu vi direitinho quando o senhor arrancou aquela touquinha e a mancha na cabeça do senhor, e todo o procedimento que eles falaram, relatou tudo. Então aquilo ali também acharam interessante aqueles médicos, porque eles viram, existe algo que separa a mente do corpo. E isso eles chegaram à conclusão, foi até para estudo, seminário, esse fato, porque nenhum foi tão claro assim, né? Então eles tiveram certeza que existe algo entre, assim, no meio dessa ideia toda materialista, no meio disso tudo. A mente e o cérebro são coisas separadas, porque o cérebro estava parado, completamente parado. Não tinha como fazer nenhum registro. E depois que ele voltou, né, foi registrado tudo. Então, são coisas que cada vez mais vão se aproximando. Essa dos genes foi a maior delas. Porque não tem como existir somente 25 mil genes na complexidade do corpo humano, sem que tenha uma inteligência atuando aí, sem que tenha algo a mais fazendo a manipulação
desses genes. Porque nas outras espécies não tem, são eles entre eles ali. Mas na nossa tem que ter. Porque, olha, entre um parasita intestinal e nós tem uma diferença muito grande. Entre o chimpanzé nem tanto, né? Mas entre o parasita e o pé de milho é muito grande a diferença. Então, com certeza, existe muita coisa aí que vai se aproximando da ciência. Até a questão da reencarnação, que quando a reencarnação foi declarada herética, não foi a reencarnação que foi declarada herética, não. Foi a pré-existência da alma que foi declarada herética naquele sínodo de Constantinopla. Não foi nem no concílio de Constantinopla, que foi grandão, não. O sínodo de Constantinopla foi ali a pré-existência da alma que foi considerada herética. Por quê? Lógico, se falasse em reencarnação era muito mais, né? Mas, considerando herética a pré-existência, se ela não pré-existe, ela não sobreexiste. Se ela não sobreexiste, não tem reencarnação. Então, a reencarnação foi declarada herética por tabela por Constantino. Ele era muito esperto, ele sabia que ele não podia botar reencarnação na pauta. Então, ele botou pré-existência da alma, que dá no mesmo. Né? Se ela não pré-existe, ela não sobreexiste. Se ela não sobreexiste, não tem reencarnação. E se ela não pré-existe, também não tem. Aí depois, aquela papelada toda ali foi levada para o concílio de Constantinopla. Aí foi geral, né? O Papa compareceu, aquelas coisas todas. E eles enfiaram essa papelada no meio. O chefe mesmo da igreja nem foi responsabilizado por isso. Não foi ele. Não foi o Papa que declarou a reencarnação herética. Eles todos conheciam reencarnação. Todos eles. Porque isso era ensinado na escola de Alexandria por Orígenes. Então a igreja toda conhecia isso. E todos eles, todos os padres estudam isso. Né? Então, ela foi apenas considerada herética por causa dessa manobra de Constantino. Né? Isso está na história. Não sou eu que estou contando, isso é invenção minha, está na história. Vocês procurarem, vocês vão achar isso. Né? O sínodo perdeu de 3-2 no sínodo a pré-existência da alma. Né? Então, isso aí não vai ter jeito. Daqui a pouco, a ciência vai ter que admitir que existe algo além da matéria. Vai ter que admitir. Não tem jeito. Inclusive, tem aqui umas considerações de Leon Denis que vale a pena a gente considerar, porque, olha, se o materialismo fosse fato, nós não teríamos elemento inteligente, porque seria tudo da matéria. O materialismo envolve tudo na matéria. Nós não teríamos esse fator inteligente comandando a matéria, né? Leon Denis faz umas observações aqui interessantes. Ó. Se tudo é matéria, a causa porque, sendo ela cega, mostra obedecer às leis inteligentes e sábias. A matéria é cega. A matéria não é nada. A matéria não tem nenhuma força de nada. Ela recebe tudo, ela é apenas um elemento receptor das impressões da alma. E se ela sente porque o perispírito está ligado a ela, então leva as impressões do perispírito para a matéria. Então ela sente, ela é perceptiva, mas ela não tem nenhuma inteligência. Então, se tudo é matéria, qual a causa? Porque, sendo ela cega, mostra obedecer às leis inteligentes e sábias. Como desprovida de razão, de sentimento, poderia a matéria produzir seres racionais e sensíveis, capazes de discernir o bem do mal, o justo do injusto? Matéria pura não faz isso, né? Pois que o ente humano é suscetível de amar até o sacrifício. Acha-se nele gravado o ideal do bem e do belo. E teria saído de um elemento que não possui estas qualidades em nenhum grau.
porque se fosse materialismo, provém tudo da matéria. Sentimos, amamos, sofremos e emanaríamos de uma causa inconsciente e insensível, de uma causa que é surda, inexorável e muda. Seríamos mais perfeitos ou melhores que ela? Né? Então, claro que não. É totalmente ilógico isso aí. Não tem a menor possibilidade. Mas ainda existem pessoas que se sentem assim. A gente só fica imaginando o horror, né? O horror. Por quê? Se desencarna de repente, nem lembra, né? Não tem nem como pensar. Mas se estiver em cima de uma cama, se estiver ali sofrendo uma doença, né, a longo prazo, e todos os dias ser martirizado com a ideia do nada, com a ideia de que vai desaparecer, que ninguém mais vai saber dele, que ninguém mais vai lembrar dele, porque realmente, principalmente se não fez nada, né? Se não deixou nenhuma marca na matéria, né? Para ser lembrado, no mundo, para ser lembrado. Ainda quando deixa, acaba no esquecimento mesmo, o tempo se encarrega de tudo, né? As pessoas depois nem pensam. Mas é isso, o terror, o pavor do nada, né? De se perder, aquela criatura inteligente, né? Aquele ser genial, né? Como nós temos muitas pessoas aí na ciência, desaparecerem. De que adiantou então? Aí entra a questão do Criador, né? Eles não acreditam em nada, mas numa doença de longo curso, começa a questionar. Se tudo é tão perfeito, como que nada desaparece? Porque essas pessoas são inteligentes, não são pessoas ignorantes que pensam assim, né? E como eu posso desaparecer? Aí começa a questionar e querer novos conceitos, conversar, né? Imaginar. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela foi uma médica que dedicou a vida dela aos outros, né? Desde novinha ela quis fazer medicina, fez psiquiatria e toda a vida dela foi em função de pacientes terminais, de pessoas com doenças incuráveis. E ela fez um trabalho muito bom com pacientes terminais e conversava. Aí tinha alguns materialistas, outros que só não acreditavam em Deus, mas acreditavam que alguma coisa além tinha que ter, né? E ela falou uma vez, numa entrevista que ela deu, que ela não conseguiu perder nenhum paciente se dizendo materialista. Todos que tiveram oportunidade começaram a refletir e pensar. E outro fato, né, gente, que a gente tem que perceber o seguinte: quantas vezes nós já fomos e já voltamos para essa terra aqui? Numerosas vezes. Para não dizer inúmeras, né? Porque inúmeras a gente não pode contar, mas tem um número, a gente só não consegue chegar até ele. Mas tem muitas vidas, muitas. E sem contar que a gente não precisa morrer para constatar que a vida continua, não. Todas as noites a gente constata isso. Todas as noites. Quando a gente dorme o corpo, a alma não dorme. A alma se emancipa e entra na dimensão dos espíritos. Ela passa a fazer parte da dimensão dos espíritos. Esse médico, Dr. Décio Iandoli, ele escreveu um livro chamado Fisiologia Transdimensional. Porque ele quer explicar, né, no meio científico, que nós somos transdimensionais, e somos mesmo. Porque o homem é constituído de espírito, perispírito e corpo. O corpo vive aqui, no mundo material. Mas o perispírito e o espírito vivem no mundo material enquanto nós estamos vigilantes aqui durante o dia, né? Ou pelo menos acordados, né? Porque aqueles que dormem durante o dia também adentram a dimensão dos espíritos nesse momento. Não precisa anoitecer, né? Basta liberar o corpo físico para o sono. O sono é necessário tanto para o corpo físico quanto para o espírito. O espírito necessita dessa dimensão espiritual. Ele tem que se reabastecer.
Ele tem que receber instruções mais diretas do seu anjo da guarda, dos espíritos encarregados, principalmente aqueles que estão com tarefas importantes aqui na Terra. Eles são intuídos o tempo todo. Então nós precisamos, quantas vezes nós também temos essa experiência? Ao deitarmos com um problema que parece tão grande para resolver, a gente dorme. Quer dizer, a gente acha que dorme, quem dorme é o corpo, mas está lá. Pegou no sono, teve alguns sonhos que nem lembra, algumas coisas fragmentadas que não tem nem muita ideia de que seja, mas ao despertar, ao acordar no corpo, a gente logo entra na vida que a gente tem, né, no nosso nível de consciência. Aí vem aquele problema com o qual a gente foi dormir. Só que a gente se surpreende que ele não é tão grande quanto parecia. Ele tem solução. Aí a gente acorda e parece assim, poxa, eu acho que eu sonhei com alguém que me deu solução para isso aqui, porque tem. Eu não estava vendo, mas tem. Aí o problema passa a ser menor. Tanto que os antigos, sempre eu escutava a minha avó falar, né? Quando a gente tinha alguma coisinha, algum problema, ela falava assim, olha só, vai dormir, que o travesseiro é um excelente conselheiro. Isso é muito verdadeiro, não é o travesseiro, né? É que a cabecinha vai estar ali descansando, nós vamos nos emancipar e vamos entrar na dimensão dos espíritos. Por isso que somos transdimensionais. Nós temos a dimensão da matéria, onde o corpo se encontra, onde a gente aqui age. Mas temos a dimensão dos espíritos, para onde nós vamos quando o corpo libera pelo sono. Então, isso todos os dias acontece. Todos os dias nós temos essa experiência. Como não vamos ter a intuição de que a vida continua e que as coisas não terminam? Como não vamos ter essa intuição? E outra coisa, se tivéssemos uma sociedade materialista mesmo, que a gente não tem, aonde mais tem briga, aonde mais tem morte, lá para o Oriente, onde a gente está vendo aquelas explosões, aquilo tudo, eles estão fazendo isso por religião, eles estão fazendo isso por briga religiosa. Não é uma sociedade materialista. Mas se nós tivéssemos uma sociedade materialista, como seria ela? Total desprezo pela ética, pela moral, pelo bem. Para quê? Vai acabar mesmo, eu não sei que hora, mas vai. E eu vou morrer, vou desaparecer. Então, para que eu vou fazer o bem? Para que eu vou respeitar? Então, nós teríamos um total desprezo pelas leis. Né? Total desprezo pelas leis. Nós teríamos aí uma reminiscência, talvez até da ideia de Diógenes, né? Porque Diógenes, ele tinha um total desrespeito pelas leis, né? Diógenes, ele morava dentro de um tonel. Ele achava que ele não precisava de nada. Ele tinha uma canequinha. Tonel, aqueles barris grandes, né? Que ele entrava ali e achava que era a casa dele. Ele tinha uma canequinha que ele bebia água. Isso é uma versão, tá? Porque tem outras versões da vida de Diógenes. Aí ele viu um menino chegar num laguinho e tomar água aqui, ó. Aí ele jogou a canequinha fora, que ele falou que nem aquilo ele precisava. Então ele era completamente alheio a tudo, ele desrespeitava leis, Por isso que a filosofia de Diógenes era chamada de cínica. Mas não cínica no sentido que nós conhecemos a palavra. Quando a gente chama alguém de cínico, é alguém irônico, né? Mas não, a cínica de Diógenes não se trata de ironia. Vem de sinos, de cães. Sinofilia. Sinofilia não são os amigos dos cães? Né? Então, vem de cães. Por quê? Porque os cães, principalmente, né, naquela ideia, naquela época, eles eram livres. Eles não respeitavam nada em leis, eles andavam livres, não precisavam de nada, não tinham nada, não tinham casa, andavam pelas ruas, então eram livres, os cães eram livres. Então a teoria de Diógenes, a cínica dele, essa ideia vem de sinos, de
cães livres, né? Com total desrespeito para tudo, porque eles não respeitam, né? Os cães na rua não respeitam nada, né? Fazem um xixi se bobear na gente, numa bolsinha caída, né, no chão, viram latas de lixo, eles, estão nem aí, né? Então eles são livres, com total desrespeito. Então uma sociedade materialista seria uma sociedade mais voltada aí para uma ideia assim totalmente desrespeitosa de tudo. E nós não vemos isso. Nós vemos muita maldade, nós vemos muita tristeza, muitos crimes hediondos, a gente vê muito isso. Mas nós não temos uma sociedade que viva dessa forma, não é? Tendo isso como lei, nós não temos isso. Nem na época do positivismo era assim. Então isso mostra a intuição que nós temos de que não há fim. Somos imortais, sabemos disso, todo dia temos essa experiência. Fora essa de todo dia, é a experiência da desencarnação e da reencarnação. Então isso está impresso em nós, somos conhecedores disso aí, né? Então sabemos que não temos. Agora, tem pessoas que realmente... Lembra que eu comentei com vocês que eu traria 2 histórias interessantes de Viriato Correia? Grande escritor, né? Membro da Academia de Letras. Viriato Correia se tornou espírita bem na frente, né? Bem depois, que ele era materialista ferrenho. Ele era materialista. Aí ele, numa palestra que ele fez não sei bem qual foi o lugar, mas foi num grupo, né, que dirige, do lugar dirigindo aí os centros espíritas, né? Como nós temos a federação. Foi tipo assim, uma palestra numa federação espírita de um estado. E ele então conta ali que ele achou muito interessante essa história. Eu não sei se ele narrou isso em algum livro dele, mas ele conta que foi um rapaz se confessar com um padre da época, um velhinho padre, e ele disse que ele tinha um pecado muito grande para se confessar, muito grande um pecado. Aí o padre começou, mas ele não queria falar, né? Aí o padre falou: meu filho, você matou alguém? Não. Você desrespeitou alguém? Não. Você destruiu alguma família? Não. Então, meu filho, você não tem pecado. Qual foi o seu pecado? Padre, eu sou muito orgulhoso, mas muito, eu sou orgulhoso como não existe ninguém com esse orgulho que eu tenho. Isso não é pecado, padre? Aí o padre falou: é pecado sim, é pecado, orgulho é pecado, é um dos pecados capitais. Agora, meu filho, o que você tem para você ser tão orgulhoso assim? Você é muito importante na sociedade? Não, padre, eu sou uma pessoa simples, não tenho. E você tem uma família, né, de nome, né, de procedência que você possa se orgulhar? Não, padre, não, eu sou filho do açougueiro. Mas, meu filho, então você ganhou muito dinheiro, você mora, ou então você tem uma inteligência muito privilegiada, da qual você possa se orgulhar. Não, padre, eu mal sei escrever meu nome. Meu filho, vai para casa, você não tem nada, não tem nem penitência para te dar. Você não é orgulhoso, meu filho, você é bobo. Então, o Viriato falou que isso se encaixou perfeitamente no materialismo dele. Ele não sabia o que era materialismo, da mesma maneira que aquela criatura não sabia o que era orgulho. E se achava orgulhoso. Né? E ele disse que 2 passagens que ele teve na vida mostraram realmente que ele não era materialista. Aí ele conta que ele foi fazer sala, falava-se assim antigamente, sala para um defunto, né? Foi fazer quarto, né? Quarto para defunto, sei lá. Então ele foi fazer. Aí, na roça, né? Ele tinha um sítio perto e ele já era escritor, ele era muito conhecido como uma pessoa extremamente inteligente. Estava lá, o mortinho lá, deitadinho lá no caixão. Ele serve um monte de coisa, serve bebida na roça. Vai ser uma festa, né? Aí, quando deu 2 e pouco da manhã, ele se despediu, disse que ia embora. Aí, uma velha, Maria, que conhecia ele desde pequeno, quando ele passou pelo terreiro, assim, e se despediu, ela falou assim: você vai voltar.
Aí ele falou, não, eu tenho que ir embora, vou dormir, estou doido de chegar na minha casa, na minha cama e dormir. Aí todos eles que estavam ali falaram assim, rapaz, mas você tem coragem de deixar o defunto aqui e sair? Aí ele falou assim, ué, mas qual é o problema? Ele não vai mais andar para ir atrás de mim. Ele falou assim, olha, isso não é tradição aqui no lugar, que quem começa a velar um defunto tem que ir até o final. Não pode sair, principalmente numa noite de lua cheia. E era noite de lua cheia. Aí ele falou, mas eu sou homem, eu não sou? Eu não acredito nessas coisas. Aí realmente um outrozinho simples que estava lá, falou, Maria. Maria falou, pode ir, mas você volta. Aí o outro falou, volta nada, Maria, isso só acontece aqui com a gente, mas pessoas letradas não acreditam nisso. E já que não acreditam nisso, eles não vão atrás deles, porque na roça eles têm essa ideia de que se você não ficar aqui, o espírito, que a alma do defunto ali, vai atrás de você. Mas ele falou, isso só pega em quem acredita. Ele não acredita, tá, lá foi ele. Ele conta que ele começou a andar, aquela lua maravilhosa, fazendo sombra assim com as folhas, né, com a aragem que batia nas árvores, aquilo fazendo sombra no chão. E o barulho da noite, né? O barulho do silêncio, tudo. Era uma folha que balançava, era um gravetinho que quebrava. Olha, ele falou que foi dando uma coisa nele, foi empolando ele todo, foi dando um mal-estar que ele pensou que fosse cair duro lá na floresta, na roça, no caminho que ele ia para casa. Ele voltou. Quando ele voltou, esqueceram até do morto, né? Foi uma gargalhada geral. Maria, eu não falei que você voltava? Você voltou. Aí ele ficou lá, humilhado, diante daquele povo ali, até que amanhecesse o dia em que o defunto fosse enterrado, porque aí ele falou também que só voltava para a casa dele a hora que o bicho estivesse lá na cova. E foi assim. Aí, passado um tempo, ele tinha uma festa, queria ser até homenageado nessa festa. Ele estava no lugar, só que por conta, não sei de que lá, ele perdeu o vapor, que iam levá-lo até, ele e outros, até a festa. E aí, como é que ia? Aí conseguiram lá um escaler que pudessem levá-los. O cara falou, ele não tá bom, a gente tem que ir a remo, o motor tá quebrado. Ele falou, não, mas vamos remando, ou vamos de vela, qualquer coisa, mas eu tenho que pegar aquele vapor. E partiram atrás do vapor, que já ia longe. Mas o vapor era um vapor que tinha uma máquina pesada, uma hélice imensa, né? De repente, eles se viram se aproximando do vapor e aquela hélice ia engoli-los. Ia engolir o tal do escalé, que era pequenininho, né? Quando ele viu que o negócio estava ficando feio, ele começou a chamar por Deus. Deus, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. Aí o outro que tá, Deus? Desde quando você acredita em Deus? Você não é materialista e deísta? Desde quando você... Desde agora. Se Deus me salvar, eu serei espiritualista, espírita, deísta, tudo que pode acontecer na vida. Aí depois disso ele se rendeu, porque ele falou, não tem jeito. Eu sou bobo. Eu não sou materialista, coisíssima nenhuma. Eu sou bobo. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Né? Não precisa de religião, não precisa ser religioso para imaginar que não pode acabar. Se a própria ciência já provou que nada se destrói, nós não vamos ser destruídos. Nós vamos continuar a nossa vida além túmulo. Agora, como vai ser essa vida vai depender de cada um de nós. Não é igual para todo mundo e nem poderia ser. Não seria justo, não é? Se na Terra nós temos desigualdades e essas desigualdades são saudáveis, né? Extremamente saudáveis, o que não é saudável é a injustiça diante da desigualdade. Mas a desigualdade, ela é importante. Está lá no Evangelho, simbolicamente, mas está: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando aquele grupo de fariseus quis encrencar Jesus, né? Porque ele falou, agora a gente pega ele.
Se ele falar que a gente não deve pagar imposto, a gente pega ele. Mas ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem a natureza humana e principalmente dos fariseus, ele conhecia muito bem isso, né? Então, na hora que pressionaram ele, a gente deve ou não deve pagar um imposto a César? Jesus pediu uma moeda, que eles mostrassem uma moeda para ele. Aí, quando ele teve a moeda na mão, ele falou, de quem é esta imagem impressa nessa moeda? Aí eles falaram, de César. Então, Jesus falou, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele se saiu muito bem, ele conhecia perfeitamente o que eles queriam com isso, mas ali, ele deixou uma mensagem muito grande. Que cada um é merecedor daquilo que fez jus. Claro que sim. Se é assim na terra, é assim na dimensão dos espíritos também. Não vamos achar que nós, com a nossa inferioridade, com a nossa imperfeição toda que a gente ainda carrega, que nós vamos desencarnar, sacudir a poeirinha e, rumo à dimensão espiritual para uma vida feliz. Lê do engano, não é não. Não é assim não. Nós temos os nossos apegos, nós temos as nossas dificuldades aqui na Terra e a gente demora a fazer esse desprendimento. A gente demora a entrar, por isso é que se fala em umbral, né? O umbral não é aquilo que está sendo mostrado nesse filme, o amor além da vida, aquela lama, aquelas pessoas mergulhando e levantando, um passando por cima do outro, igual que apareceu na novela A Viagem, e tantas outras obras em que aparece algo parecido com o inferno, né? E que se põe essa ideia, aquilo ali é uma representação do inferno de Dante, da Divina Comédia, né? Uma forma deles mostrarem. Então fala que as pessoas, que o umbral é um lugar de sofrimentos e dores em que as almas que ainda não despertaram estão. Não é bem assim. Umbral significa passagem. É igual o umbral da porta, aquela pedrinha ali, umbral da janela, passagem de dentro para fora. A passagem que é umbral. Então, quando se fala que uma alma está no umbral, ela ainda não conseguiu se integrar na dimensão dos espíritos, como ela tem que se integrar, e também não pertence ao plano material. Ela está na passagem. Ela está naquele ponto em que ela ainda não conseguiu se integrar e ainda não conseguiu se desvencilhar do corpo físico. Né? Ainda está ligada aos seus afazeres, à sua família. Então é comum a alma recém-desencarnada voltar para casa, ser vista por alguém, por a criança principalmente ela vê. Então isso não é uma coisa sobrenatural, isso é comum acontecer. Até que ela vá compreendendo que ela vai falar com todo mundo e não vai ser ouvida, né? Ela não vai ser vista. Aí, logicamente, que a alma não está enlouquecida, né? Ela está mais ou menos perturbada, mas carrega um pouco de lucidez. Ela vai perceber que tem algo errado. Aí o seu anjo da guarda vai agir. O anjo da guarda vai explicar. Vai mostrar, aí sim, ela entra na dimensão dos espíritos para ser tratada. Então tem aquele espaço. Agora, lá na dimensão dos espíritos, cada um fica onde está sintonizado. Dependendo do seu grau de evolução, não quer dizer que nós vamos reencontrar todos os nossos afetos que já partiram antes de nós, assim que a gente desencarna. Não é bem assim. Não é? Tudo tem um tempo, lá não conta tempo que é a eternidade, mas tem aquele período de adaptação. Então, o materialismo acaba com tudo, termina tudo, é o fim. Mas aí o espiritualismo, que mostra que a alma permanece, que ela sobrevive ao corpo e que continua a sua vida, mas não é assim tão romântico como pode parecer com algumas obras que a gente lê, né? Que a gente vê, que dá até vontade de morrer, né?
de tão romântica que é a apresentação da morte, né? Não vamos nos iludir, vamos pegar o céu e o inferno, vamos ver a realidade ali, com espíritos rebeldes, com espíritos felizes, vamos tomar conhecimento dessa realidade com quem sabia o que estava falando, os espíritos da verdade, embora algumas traduções apareçam de espíritos de verdade, todos são, né? Agora, da verdade é outra história. E algumas traduções trazem o de, mas não está certa, não. É da verdade. Os espíritos que conhecem foram determinados a fazer esse trabalho, né? Então, a vida continua. Não seremos destruídos. Poderemos adquirir conhecimentos todos os dias, todas as horas, sempre, porque não tem idade para isso, né? Quando vemos uma pessoa aos 80 anos entrar numa salinha de faculdade, enfrentar aqueles jovens lá para estudar, como outro dia apareceu na televisão, eles mostrando aquele senhor e ele feliz da vida, e os jovens? Nossa, os jovens dando pulos de alegria de ver aquela pessoa ali, partilhando com eles aquela experiência, né? Aí tem gente que pensa, para quê? Daqui a pouco vai morrer. E daí? Ele não vai morrer, não. O corpo dele que vai morrer. Porque os conhecimentos que ele adquiriu ali, ele vai levar. Ele vai levar, vai aprimorar, vai retornar ao plano material e dar continuidade. Por isso que a gente vê pessoas que nunca tiveram contato com determinadas situações e coisas e tiram de letra aquilo ali. Porque já trazem conhecimentos, trazem de outras encarnações. Né? Crianças precoces, crianças que tão cedo dão um banho de conhecimento, a gente está vendo muito isso e vai ver muito mais, porque as crianças que estão chegando são extremamente inteligentes, podem não ser muito moralizadas, tem que ter cuidado com elas, porque inteligência tem de sobra. Então é isso que a doutrina espírita tem para nos falar na questão do materialismo. Não existe o materialismo, não temos nada a ver com essa ideia de que tudo termina. Somos espíritos imortais, espíritos criados simples e ignorantes, para a gente, através das várias encarnações, operarmos a nossa evolução, até que a gente se torne perfeito para aquele mundo em que a gente está vivendo. Aí nós vamos reencarnar em mundos melhores. Né? Muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina espírita, porque vale a pena.